Aqui eu mostro a você apenas alguns dos milhões de objetos que nós conhecemos em nosso dia a dia. Olha os tipos de objeto que nós temos aqui. Qualquer um desses objetos é feito de matéria. E o que é matéria? Matéria, dizem os cientistas, é tudo aquilo que ocupa espaço e contém massa ou peso. Desse modo, existem milhões e milhões de tipos de matérias diferentes, de formas de matérias diferentes que nós conhecemos na natureza. Somente que qualquer tipo de matéria é formada de elementos. Como dizem os cientistas também, toda matéria é formada de elementos. O interessante é que existem na natureza apenas 106 elementos conhecidos. Aí se pergunta, por que milhões e milhões de formas de matéria, de tipos de matéria, e nós temos apenas 106 elementos? Como é o elemento? Alguns cientistas descrevem como se fosse uma fruta como esta, só que muito pequena, pequeníssima demais, impossível de ser vista. Este livro descreve o elemento, observe, como uma esfera, observe, olha o que ela tem dentro, outras partículazinhas. Assim é o elemento como nós podemos imaginar. Daí, como é possível milhões e milhões de matéria serem formadas de apenas 106 elementos? Isto é porque os elementos se combinam. Ou eles estão sozinhos formando um tipo de matéria, ou então eles estão combinados para formar o tipo de matéria. Por exemplo, este pedaço de alumínio, observe, é um objeto, é matéria chamada alumínio. Se procurarmos nesta lista, aqui eu tenho um livro que mostra uma lista dos 106 elementos. Observando na lista, nós vamos encontrar alumínio. Observe o alumínio. Está lá, alumínio. Então, alumínio é um tipo de elemento, um dos 106 elementos, e aqui eu tenho um objeto, um tipo de matéria formada apenas de alumínio. O ferro é outro. Se eu procurar na lista, eu vou encontrar que ferro é um elemento. E este alicate, observe, esta parte do alicate é feita de ferro. Este prego também é de ferro. Desse modo, existem matérias onde nós temos apenas um tipo de elemento formando essa forma de matéria, ou esse tipo de matéria. Agora, o sal de cozinha já não é formado apenas de um elemento, mas sim de dois tipos de elemento. Se procurarmos na lista, nós vamos encontrar iodo e cloro. Iodo é um dos 106 elementos e o cloro é outro dos 106 elementos. Os dois juntos formam o sal de cozinha. A água é outro tipo de matéria formada de dois elementos. Se procurarmos na lista, nós vamos encontrar oxigênio e hidrogênio. São os dois tipos de elementos que combinados formam a água, compõem a água. Desse modo, você percebe que qualquer material, qualquer matéria, qualquer tipo de objeto conhecido é formado de elementos. E que o elemento, conforme descrito por alguns cientistas, é uma pequena esferazinha, muito pequeníssima, é uma partícula que forma então a matéria. Curioso, interessante é que deram um nome de elemento ao próprio átomo.
o átomo, o elemento. Então, elemento significa átomo, e átomo significa elemento. Como nós devemos discutir alguma coisa do átomo, vamos passar à discussão do átomo. Aqui eu mostro a você alguns livros de química e física que descrevem os átomos, apenas para ilustrar, para que você veja como é a forma de um átomo conforme descrita pelos cientistas. Observe neste livro, olha, o átomo aqui, ele tem um núcleo no centro e elétrons girando em torno desse núcleo. O núcleo de um átomo, observe neste livro, olha o núcleo do átomo lá no centro, com partículas, pequeníssimas partículas. Essas pequeníssimas partículas são chamadas nêutrons e prótons. E em torno do núcleo do átomo, você observa outras partículas que são chamadas elétrons. Os nêutrons que estão lá no núcleo não têm importância nenhuma para a eletricidade ou eletrônica, porque eles são nêutrons, como o seu nome já diz. O que importa para nós é apenas os prótons, ou são apenas os prótons que estão lá no núcleo, porque eles possuem carga elétrica positiva. E mais importante ainda para nós são os elétrons, que são partículas de carga negativa e que vivem girando em torno do núcleo. Alguns átomos, como descrito neste livro, observe, alguns átomos, como este aqui, átomo de hidrogênio, esse primeiro átomo, hidrogênio, olha o núcleo lá dentro, já sabemos que o núcleo lá no centro, ele possui nêutrons e prótons. Veja, o hidrogênio possui um próton lá no núcleo, preso lá dentro do núcleo, e um elétron girando em torno do núcleo. Olha o átomo de hélio, do elemento hélio, possui 2 prótons e 2 elétrons girando em torno do núcleo. Esse outro átomo, oxigênio, observe quantos elétrons ele possui e quantos prótons. Lá dentro nós temos prótons, o mesmo número de elétrons. Quantos elétrons? 8 elétrons girando em torno do núcleo. Este outro, alumínio, observe, o alumínio também possui muitos elétrons, ele possui 3 esferas, como podemos ver. Essas esferas são aqueles caminhos que o elétron percorre em torno do núcleo, aqueles caminhos que o elétron fica girando. Observe, o alumínio contém 13 prótons, 13 nêutrons e 13 elétrons girando em torno do núcleo, em 3 esferas diferentes, em 3 órbitas. A primeira órbita, 2 elétrons, a segunda, 8, e a terceira, 3 elétrons, girando em torno do núcleo. Todo átomo, naturalmente, ele contém o mesmo número de prótons quanto ele possui de elétrons. Olha este livro, como descreve o átomo. Olha, 2 esferas, este átomo aqui, o núcleo lá dentro. As esferas têm elétrons girando em volta. Já sabemos, portanto, elétron é uma partícula de carga elétrica negativa que gira em torno, vive girando a uma velocidade muito grande, cerca de 184 mil quilômetros por segundo. O elétron gira em torno do núcleo do átomo. Quando o átomo não tem carga elétrica nenhuma,
ele está neutro, ele está tranquilo, ele possui o mesmo número de prótons e elétrons. Portanto, um átomo que possui o mesmo número